Olá, pessoal! Vamos continuar a resolução das questões de processo civil nessa reta final do Eu Vou Passar na OAB. Vocês já viram com o professor Rômulo todas as questões relativas à fase de conhecimento e aos recursos. E agora chegou a melhor parte da matéria, execução, cautelar e procedimentos especiais. Não adianta fazer cara feia, porque a OAB e o CESP gostam muito dessa matéria e prova disso é o número de questões que a gente tem para resolver daqui a pouco sobre esse assunto. No entanto, o nosso primeiro assunto, ação rescisória e ação anulatória, realmente é um assunto que não cai com frequência nas provas da OAB. Prova disso é que nós só temos 3 questões para resolver, mas são questões bem interessantes e quem sabe nessa próxima prova, tá? Não surja aí a 4ª questão desses últimos 4 anos, tá ok? Ação rescisória. Ação rescisória é o meio de impugnação das sentenças de mérito, desde que transitadas em julgado. Para que eu possa propor ação rescisória, eu preciso fundamentar o meu pedido numa daquelas hipóteses previstas no artigo 485. Portanto, o fundamento de rescindibilidade, ele está previsto em lei, em rol taxativo. Além disso, eu preciso respeitar o prazo decadencial bienal. Como assim? Eu preciso propor ação rescisória num prazo de 2 anos contados do trânsito em julgado da sentença de mérito. Portanto, são 3 os requisitos para o cabimento da ação rescisória. Primeiro, sentença de mérito transitada em julgado. Segundo requisito, fundamento de rescindibilidade previsto no artigo 485. E terceiro requisito, prazo decadencial bienal. Prestem bem atenção, prazo decadencial. Significa que esses 2 anos, eles correm sem interrupção ou suspensão, porque os prazos decadenciais não se interrompem nem se suspendem. Então, preste bem atenção nesse detalhe. Ação anulatória. Ação anulatória é um instrumento adequado para anular os atos jurídicos em geral. Digamos que eu tenha feito um contrato, considere que foi coagido a assinar esse contrato e queira anular o contrato. O instrumento adequado seria a ação anulatória. Em relação aos atos judiciais, a ação anulatória só pode ser utilizada para anular aqueles atos que não dependem de sentença. Vou dar um exemplo para vocês. A adjudicação lá na execução, tá? Digamos que foi feita uma adjudicação e um terceiro que se sentiu prejudicado e na época não opôs os embargos de terceiro, queira anular essa adjudicação. A adjudicação, como não depende de sentença, poderia ser anulada por meio de ação anulatória e não ação rescisória. Mas há sentenças que podem ser anuladas através de ação anulatória. São as sentenças meramente homologatórias. O que é que seria uma sentença meramente homologatória? Vou dar um exemplo para a gente poder visualizar direitinho. O João propôs uma ação em face do José, pedindo a condenação do José a pagar 100 mil reais. No curso do processo, o José chega com uma proposta, um acordo para o João, no qual ele se responsabiliza a pagar o valor de 50 mil reais. O João e o José levam esse acordo à homologação judicial e o juiz, por sentença, homologa esse acordo sem adentrar no mérito, tá certo? Essa sentença é uma sentença meramente homologatória e, se precisar ser rescindida por qualquer das partes, será através de ação anulatória e não ação rescisória. Vamos agora ver as questões que a gente tem aqui no quadro. Primeira questão. A respeito da ação rescisória, assinale a opção correta. Letra A. Considere que foi ajuizada a ação ordinária de cobrança, na qual o juiz julgou o autor carecedor da ação. Prestem bem atenção nesse detalhe, porque a gente vai falar dele daqui a pouco. Após o trânsito em julgado, o autor constatou o impedimento do juiz prolator da sentença. Nesse caso, cabe a ação rescisória desta decisão, desde que presentes as condições da ação e os demais pressupostos específicos. Pessoal, o que foi que a gente disse agora há pouco? Que o objeto da ação rescisória é a sentença de mérito. A sentença que julga o autor carecedor de ação não é sentença de mérito, é sentença meramente terminativa. Como assim? O que é uma sentença que julga o autor carecedor de ação? É a sentença que diz que faltou ao autor alguma das condições da ação. Quais seriam as condições da ação? Vamos lembrar aqui. Possibilidade jurídica do pedido, legitimidade das partes e interesse de agir. Então, digamos que o João propôs essa ação contra o José, pedindo a condenação do José a pagar prejuízos que o José teria causado ao irmão do João.
ao Joaquim, por exemplo, tá? O juiz, assim que lê a petição inicial, já percebe o quê? Uma ilegitimidade do João e aí extingue o processo por ilegitimidade ativa, sentença terminativa, carência de ação, tá? Então, voltamos aqui ao item. Se essa sentença aqui, ela é terminativa, não é de mérito, ela não pode ser rescindida por meio de ação rescisória e por isso esse item estaria incorreto, tá ok? Letra B. O cabimento da ação rescisória pressupõe que o sucumbente da ação originária tenha esgotado todos os recursos cabíveis contra a decisão que pretende desconstituir. Assim, pode o relator negar seguimento à rescisória quando restar provado que a parte autora tenha deixado escoar o prazo recursal por desídia. Gente, esse assunto já está sumulado, súmula 514 do STF. Não é necessário esgotar a via recursal. Como assim? Digamos que nessa ação que o João propôs contra o José, se acostumem com o João e o José, porque vão ser exemplos aqui recorrentes, vão ser personagens recorrentes nos nossos exemplos, tá? O juiz condenou o José a pagar o valor de 100 mil reais. E o José simplesmente não interpôs qualquer recurso. Pode mesmo assim o José posteriormente propor ação rescisória? Pode, desde que ele respeite aqueles requisitos da ação rescisória. Como assim? Desde que ele respeite o prazo decadencial bienal, ou seja, propõe ação rescisória num prazo de 2 anos após o trânsito em julgado dessa sentença, e fundamente o seu pedido de rescisão numa das hipóteses do artigo 485, tá ok? Então vamos aqui voltar ao quadro. Então, pessoal, anotem aí, súmula 514 do Supremo Tribunal Federal. Letra C. Na ação rescisória, o termo inicial do prazo pressupõe o trânsito em julgado da decisão, que se opera quando não mais impugnava a decisão por recurso, quer pelo decurso do prazo, quer pela ausência de requisitos de admissibilidade da impugnação. Assim, se não for admitido o recurso por intempestividade, a decisão terá transitado em julgado no momento em que se deu o término do prazo para o manejo do recurso, e não no momento em que o tribunal adquém proferiu o juízo negativo de admissibilidade. Corretíssimo o item. Corretíssimo porque, prestem bem atenção, digamos que nessa sentença que condenou José a pagar os 100 mil reais, passam-se em branco, ou seja, sem interposição de qualquer recurso, prazo de 15 dias para interpor a apelação, e no 16º dia, o José interpõe recurso intempestivo. Mesmo a interposição desse recurso intempestivo não vai impedir o início do prazo decadencial bienal para a propositura da ação rescisória, simplesmente porque, passado o prazo da apelação sem interposição do recurso, houve o trânsito em julgado da sentença. A interposição do recurso intempestivo, que lá na frente não será admitido, não vai postergar o início desse prazo decadencial bienal. Então, o início do prazo é justamente quando transita em julgado a sentença e não lá na frente, quando existe uma decisão que inadmite o recurso por ser intempestivo. Daí porque o item correto é o item C. Marquem aí, item C. As partes do processo no qual foi proferida a sentença rescindenda têm legitimidade ativa para a propositura da rescisória. Assim, o autor e o réu originário podem manejar a ação rescisória. No entanto, quanto ao réu, exige-se que o processo não tenha ocorrido a sua revelia, porque a rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo de contestação. Prestem bem atenção. O item estava indo muito bem quando disse o quê? O autor e o réu da ação originária teriam legitimidade para propor a ação rescisória. O que é que tem de errado aqui nesse item? Disse o item, disse o CESP, que não pode o réu, se foi revel, propor a ação rescisória, e isso não é verdade. A lei, em momento algum, coloca como condição para a propositura da ação rescisória a inexistência de